tem noção a alegria que é para mim sentar e ouvir minhas filhas pregando. E filha correndo aqui. E fazendo gracinha aqui no altar. Você não tem ideia a alegria que isso é para mim. É, ver o fruto que Deus tem trazido através do nosso chamado, nosso ministério, de acompanhar pessoas e cuidar de pessoas e alavancar ministérios. É um sonho de Deus sendo realizado. Quando podíamos imaginar isso há tantos e tantos anos atrás, que viveríamos isso que vivemos agora. E isso é motivo de muita alegria, porque Deus vai mostrando para mim que não é só um ministério, é um legado, é um legado. É um legado que está sendo construído. Isso é uma grande alegria para o meu coração. E eu quero agradecer a Deus isso. Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, por estar sendo testemunha do que o Senhor tem feito e produzido em nossas vidas e através de nós. Obrigada, Senhor, por isso. Obrigada porque chegamos até na Europa, papai. Obrigada porque saímos daquele lixo de Aquidauana e fomos lançados pelo Senhor nas nações da terra. E vemos com os nossos olhos o que o Senhor está fazendo. E isso é alegria para o nosso coração. Obrigada por isso. Obrigada pelas filhas queridas que já manifestaram aqui a tua graça, o teu amor, o teu poder, sendo instrumentos nas tuas mãos para falar para tantas vidas que ainda vão ouvir pela internet. Obrigada, Senhor, por isso. E eu quero continuar sendo usada pelo Senhor. Fala comigo hoje, Pai. Fala comigo para, através de mim, o Senhor falar também para o teu povo, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. O prédio mais alto do mundo está em Abu Dhabi. É um prédio que tem 163 andares. É conhecido, está lá na Arábia Saudita. E você vê aquela estrutura enorme, enorme. Entra na internet, você vai ver 163 andares, uma torre enorme. E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre aquele prédio e eu descobri que tem 192 estacas dentro do chão para segurar aquele prédio. Só fica em pé aquela estrutura enorme, gigantesca, porque tem uma base. Porque tem uma estrutura segura que permite que aquilo fique em pé. São raízes. Quando você fala de raízes, você tem que pensar o que está invisível, que segura o visível. Você vê uma árvore frondosa, enorme. Se ela não estiver fincada no chão de uma maneira muito forte, primeiro vento ela vai cair, vai derrubar. E quando me veio esse tema, mulheres enraizadas, eu lembrei disso. Nossas raízes, são as nossas raízes, que nem sempre são visíveis, nem sempre são perceptíveis, que vão fazer com que a nossa vida seja conduzida do jeito que Deus quer. Você sabe que Jesus, quando ele prega o Sermão do Monte, ele fala tantas coisas sobre perdão, sobre compaixão, sobre misericórdia, e depois ele diz: quem ouve essas minhas palavras e pratica é como a casa firmada sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, mas ela não cai. Entretanto, se não for firmada nessas palavras, vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir a tempestade e a casa vai cair. E é interessante que para as duas casas tem as mesmas intempéries. Não é diferente. Vem vento, vem chuva, vem tempestade para os dois tipos de casa. Mas uma delas não cai. Porque ela está firmada sobre a rocha. E a rocha é Jesus. A rocha é Jesus. Então eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus para você, antes de compartilhar aquilo que Deus falou comigo desde a hora que eu acordei. Romanos 8, primeiro. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser.
porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Não é dele. Esse não é dele. E eu quero ler também para você Gálatas, capítulo 5. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, versículo 16 em diante. E não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfírias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também no Espírito. Não sejais cobiçosos, vanglórios, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminha o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que instrui. Não erreis. De Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo que o homem semear, também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne, colherá a corrupção. E o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. A árvore plantada junto a ribeiros de água, ela recebe uma seiva. Essa seiva mantém viva. Você vai ver isso várias vezes na palavra de Deus, Salmo 1, por exemplo. A seiva que nos dá a vida eterna. A seiva que nos capacita para estarmos nesta terra, sendo sal e luz. A seiva que nos sustenta é o Espírito Santo de Deus. Ele é a seiva. Quando no Salmo 92 está escrito assim na parte final: o justo florescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano plantado na casa do Senhor, na velhice ainda vai dar frutos, e o Senhor vai lhe renovar a seiva. Quando fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós éramos um espírito perfeito. O homem formado por Deus, colocado no Éden, ele tinha a semelhança de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E essa imagem era um espírito perfeito. E você sabe a história do pecado, e o pecado mata esse espírito, morre. A morte chegou e o espírito morreu. Ficou um corpo andante só, uma criatura. Por isso que Jesus, no final, depois de ressurreto, ele fala para os discípulos: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deixou de ser um espírito vivificante. Perdeu. Perdeu a vida de Deus, morreu. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. A glória de Deus era a identidade de filho de Deus. Era o DNA de Deus no homem, o DNA de Deus. Como diz pastor ADN, era o DNA de Deus no homem, semelhança do Pai, semelhança do Pai. Semelhança ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Perfeito, um ser perfeito. E Deus forma para ter filho na terra. Ele tinha um filho no mundo espiritual e ele queria um filho no mundo natural. E o plano dele era para que esse filho, multiplicando-se na terra, tendo filhos e filhos e filhos, netos, bisnetos, tataranetos, encheria a terra da glória de Deus. Porque nele havia a glória de Deus. Nele havia a semelhança desse Deus perfeito, maravilhoso. Mas Deus deu a ele o livre-arbítrio, como deu aos anjos. E no céu, uma rebelião de anjos fez com que alguns deles se tornassem demônios. Escolheram
pecar. Escolheram rebelar-se contra Deus, perderam a natureza original de um ser perfeito, que também eram, com direito a escolhas também, porque tinham. O mesmo aconteceu com o homem no Éden. Influenciado por esses espíritos que já tinham se transformado em espíritos imundos, o homem também fez escolhas erradas e aí perdeu a identidade perfeita que tinha. A escolha errada fez com que a árvore do conhecimento do bem e do mal fosse acessada. Deus não queria que o homem conhecesse o mal, queria que ele conhecesse apenas o bem. E para ele conhecer o bem, ele não precisava comer daquela árvore, ele só precisava comer da árvore da vida, porque Jesus, que é a árvore da vida, escolheria para ele sempre o melhor, sempre. Mas não foi assim, e aí houve o pecado. E em Adão, todos pecaram, todos. Todos nós fomos formados naquele primeiro ser, protótipo 01 da humanidade, macho e fêmea formado ali. Porque está escrito, Gênesis capítulo 5, no dia em que Deus formou o homem, a sua imagem e semelhança o formou, macho e fêmea o formou, e os abençoou e deu a eles o nome de Adão. Adão é o protótipo 01 da humanidade, nele contida toda a raça humana, os 8 bilhões que hoje vivem sobre a face da terra foram formados lá. Então, o que contamina Adão, contamina toda a humanidade. O nome da contaminação é pecado. Todos pecaram, todos perderam a presença de Deus. Mas o amor de Deus pelo homem é tão grande, tão grande, tão grande, que ele não desistiu do homem por causa do pecado. Ele proveu a salvação do homem antes do pecado. O Cordeiro de Deus foi aprovisionado antes da fundação do mundo. Antes dele dizer haja luz, ele disse haja cruz. E quando, no determinado tempo, planejado por Deus, profetizado por Isaías, o Filho de Deus vem em carne, nasce no ventre de uma mulher. Vem como homem. Olha bem, quando Deus forma o homem, a sua imagem, a sua semelhança, ele queria ter uma similitude com esse homem, ele queria que fosse parecido com ele. Ele queria que a identidade desse homem fosse semelhante à dele. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, é o que está escrito. Gênesis 1, 26, façamos, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos fazer um ser igual a nós, que tenha perfeição de sentimentos, que tenha um vigor espiritual, que tenha uma capacidade criativa, que tenha poder nas palavras, que tenha uma santidade igual a nossa. Vamos fazer igual a nós. Mas o pecado tirou isso, matou esse plano. Aí o plano B, que não é B, é o único plano. Meu filho, agora você vai semelhante a ele, já que ele não quer ser semelhante a nós. Você vai semelhante a ele. Você se torna carne. Eu vou lhe dar um corpo, eu vou lhe dar uma alma. Você vai saber o que é sofrer. Você vai saber o que é ter dor, ser rejeitado, repudiado. Você vai sofrer injustiça, então você precisa ter alma. Porque você vai ter que chorar no Getsêmani, vai dizer, minha alma está triste até a morte. Você vai ter que saber o que é abandono, Deus meu, por que me desamparaste? Mas quando ele entender que isso estou fazendo por amor a ele, você está se tornando semelhante a ele, já que ele não quer ser semelhante a nós, ele vai voltar. Ele vai se converter. Ele vai entender a medida desse amor. E aí está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o texto conta que nós todos estávamos condenados à morte eterna. Todos. Todos caminhando para uma execução final. E ver terrivelmente separado de Deus, eternamente separado de Deus. Mas o plano dá uma solução. Você pode sair desse lugar de morte e pode voltar para o lugar da vida. Porque se você receber o meu filho que vai ao mundo semelhante a você, humilhando, tornando-se figura humana, sendo obediente até a morte de cruz, para salvar você, você pode voltar para casa. A minha justiça vai se aplicar nele. E aí, sabe o que vai acontecer, homem? Você vai se tornar meu filho. Vamos voltar para o projeto original, vamos recomeçar tudo do zero. E você, como meu filho, vai receber a seiva do Espírito. Vai viver outra vez. Está escrito em Gálatas 4, a partir do versículo 4, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei,
a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Abba, Pai, é Pai. Não, então não é só mais uma criatura com um Deus grande e tremendo. É um filho que tem um pai, é isso que vai acontecer. Abba, Pai, meu papai, de sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois herdeiros de Deus. Aí vem a seiva, vem o Espírito, volta o Espírito. O homem que tinha morrido na parte espiritual nasce de novo. E o Espírito volta. E esse Espírito volta para manifestar na terra o que é um filho de Deus, a identidade de filho de Deus. O plano original volta. Homens e mulheres que recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que querem morrer para o pecado, nascer para Cristo, tornar-se nova criatura, eles têm o Espírito de volta. E esse Espírito é que vai produzir em nós a manifestação visível de que houve realmente um novo nascimento. Não é pulos de alegria num dia de culto, não é uma mão levantada, não é treme-treme, não é discurso bonito, é uma condução de vida. É uma manifestação pública. Um dia Jesus estava indo para Jerusalém, ia para a crucificação, tinha que passar em Samaria, e Samaria não quis receber Jesus, mandou 2 discípulos, um era até o manso João, não quiseram receber Jesus, eles voltam bravos. Podemos mandar fogo do céu em Samaria, destruir Samaria. Lembrou de Sodoma e Gomorra, com certeza. Jesus fala, não sabeis que espírito sois? Eu não vim para destruir o homem, eu vim para salvar o homem. Qual é o espírito que habita em nós? Qual é o espírito que manifesta-se em nós? O que nós mostramos pela nossa árvore, pelas folhas, quando ele amaldiçoou aquela figueira que não produzia figos porque ela só tinha aparência. Ela não tinha essência. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo mundo que está em mim, meu pai limpa. E se não for limpo, ele corta. E limpa para produzir frutos. Você já viu um raminho de uma videira ter cara de mangueira ou de jabuticabeira? É igual. O raminho da figueira é figueira, o raminho da goiabeira é goiabeira, o raminho da videira é videira. É semelhante. É uma muda. Se eu estou em Cristo Jesus, as pessoas têm que olhar para mim e ver Cristo Jesus. Elas não podem ver outra coisa. De que espírito sois? Quando ele pergunta. Se você está comigo, se eu vim para salvar o homem, como é que o seu discurso é destruir o homem? E aí você começa a ver que Deus nos cobra, sabe o quê? A manifestação pública do fruto que temos. Qual é o fruto que temos? Fruto da carne, fruto do Espírito, obra da carne, obra do Espírito. É isso que nós lemos aqui. E o que nos faz semelhantes ao Filho de Deus é produzir o fruto que ele produziu. Enquanto o fariseu joga pedra na prostituta, ele fala, vai, não pecas mais. Enquanto o fariseu acha mais importante o sábado do que a cura da mulher que estava 19 anos presa por Satanás. Ele fala, hipócrita, você desataria um boi da prisão dele, não vou libertar essa mulher. Ele começa a mostrar os valores do reino na terra. A bondade, o amor, a paciência, a tolerância. E tudo aquilo que Deus quer que nós manifestemos na terra, as pessoas têm que olhar para nós, queridos, e ver Jesus. Não tem que ver nome de denominação. Não tem que ver nome de bandeira. Não tem que ver argumento teológico, doutrina. Tem que ver amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Temos que ser uma prova de que realmente veio e resgatou a nossa vida, que somos novas criaturas, que fomos transformados. E tem algo muito interessante que eu quero que você entenda, que é o que eu quero te dizer. A rocha está no lugar. A árvore é plantada, mas tem algo que é a árvore que vai fazer, ela vai sugar essa seiva de lá de baixo, é ela que puxa. Tudo que você encontra na Bíblia para fazer algo em transformação
É nossa responsabilidade. O que ele fez na cruz foi perfeito. Quando ele está consumado, ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Tudo. Ele subsistiu em forma de Deus, não usurpou ser como Deus, humilhou-se, tornou-se figura humana, foi obediente até a morte de cruz, foi ao inferno, foi humilhado, largou a sua glória, seu poder e sua majestade, fez o que tinha que fazer. Agora ele entrega para nós o que vamos fazer com o que ele fez. Arrependei-vos é com você. Ele não vai arrepender por você. Arrependei-vos, convertei-vos é com você também. É você que se converte. É você. É você que decide, não vou mais mentir, acabou. É você que decide, a partir de agora eu vou honrar meus pais. A partir de agora eu vou dar ao meu marido o papel que ele tem que ter na minha vida. É você que decide. Ele não vai mandar um anjo fazer você fazer o que você não quer fazer. E até a resistência ao inimigo é sua também. A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de você, de vós. É você que vai resistir, é você que vai se converter, é você que vai fazer escolhas. É você que não vai pecar mais. Vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não é uma oração forte, não é uma igreja forte. É uma posição de decisão, de escolha. Porque o livre-arbítrio continua. Qual é a seiva que você vai beber? Quando você vê no Salmo 1, não ande no conselho dos pecadores, não sente na roda dos escarnecedores. Escolha onde você vai, escolha o que você faz. É sempre nossa escolha. Tudo está feito, tudo está pronto, desde o começo do mundo. Continua no jardim do Éden, a árvore do bem e do mal, a árvore da vida e a escolha do homem. Continua tendo escolha até o último dia da sua vida, você vai ter escolha. E a tua escolha vai te fazer ou mais semelhante ao Senhor, porque a seiva que você está bebendo é da rocha eterna. Está escrito que eu tenho direito de vingança, mas ele no sermão falou para perdoar. Está escrito que eu tenho que deixar de estender a mão, mas está escrito que você tem que andar a segunda milha. O que é que ele me ensina que eu tenho que fazer? Qual é a seiva que ele quer que eu beba? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo homem que está em mim. Meu pai limpa, e se não limpar, ele tira. Estar em Cristo é aplicar as palavras de Cristo. Não adianta me chamar de Senhor, Senhor, e não fazer o que eu mando. Só assim nós podemos dizer que somos cristãos, pequenos cristos, semelhantes a Ele. Subsistimos como pecadores, perdidos, condenados à morte, mas pela escolha dele nos tornamos filhos, e filhos semelhantes ao Pai outra vez. Agora presta atenção, sem Adão todos pecaram, e todos foram destituídos da glória de Deus, é algo que tínhamos. Destituídos do que tínhamos, destituídos do que tínhamos. E quando ele fala da nossa redenção, diz que de glória em glória, nós vamos chegar à estatura de varão perfeito, é um processo, como foi dito aqui. E esse processo vai depender das nossas escolhas. Como eu vou tratar as ofensas que eu receber? Você acha que um dia vão parar de aparecer as ofensas? Como eu vou tratar? Eu vou recebê-las como isca de Satanás, para ficar com raiva, com ira, para revidar, para querer magoar uma pessoa? Ou eu vou compreender que o certo é o que o meu irmão mais velho me ensinou? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Quando você fala de perdão, é a área mais difícil da nossa vida. Mas é o que mais nos assemelha a Jesus. A nossa maior semelhança com Jesus é o perdão. É a maior semelhança. A nossa capacidade de liberar aquele que a gente queria esganar. Mas orar por ele. Orar por ele, estender a mão. E de glória em glória a gente vai chegar à estatura de varão perfeito. Se não fosse possível, não estaria escrito. Não estaria escrito. O que eu mais quero é ser semelhante ao meu irmão mais velho. O que eu mais quero é que olhem para mim e falem, estou vendo Jesus em você. E para isso eu preciso ter uma autoavaliação muito grande. Em que fonte eu estou bebendo? Em que fonte eu estou bebendo?
Da onde que está vindo a minha seiva? Hoje você pega a internet, tem fonte de milhares de coisas. Mas está aqui. Se sois guiados pelo Espírito, você tem que viver do seguinte. Não é inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, mas é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eu tenho que andar nessa vibe. Vamos usar uma expressão moderna. Eu tenho que andar nessa vibe. Não há outro certificado de que o Espírito de Deus habita em mim, senão o fruto do Espírito. A árvore plantada junto ao ribeiro de água, ela vai receber a seiva, não vai morrer, e ela vai dar fruto. E o fruto tem que ser semelhante aonde ela está plantada. E se eu estou plantada em Cristo Jesus, o meu fruto tem que ser igual ao dele. Eu não posso estar plantada em Cristo e ter outro fruto. Aí a pessoa diz assim, quem está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo fez novo, acabou. Você já está em Cristo, mas ainda briga com todo mundo. Espera aí, esse Cristo que você diz que está nele, diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí você não é nem manso e nem humilde. Como é que você é semelhante a ele? Você dá um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair? Quer ter razão o tempo todo? É obstinada. Sabe o que é obstinação? É teimosia. Gente teimosa é idólatra. A teimosia é a exacerbação da própria avaliação. Eu sei tudo. Sei mais do que todo mundo. É idólatra. Quando Samuel foi orar por Saul, Deus falou, não ore por ele, porque eu não escuto sua oração. Ele é rebelde, rebelião é como pecado de feitiçaria. E ele é obstinado, obstinação é como idolatria, obstinação é teimosia. Eu contei no circo que eu atendi uma moça e a vida dela não mudava, e não mudava, e não mudava, e tudo errado com ela. Já tinha passado por 2 circos, 3 circos, eu não sei por que nada dá certo para mim. Até que um dia, orando por ela, Deus falou, ela é idólatra. Eu falei, você tem ídolos em casa, minha irmã? Não, pastora. Primeiro circo que eu fiz, eu já tirei tudo, queimei tudo. Aí eu falei, você é obstinada? Como assim? Teimosa? Algumas pessoas dizem que eu sou. Aí eu disse para ela, na minha terra, se 10 pessoas falam que uma vaca é malhada, ela não é branquinha, ela tem umas pintinhas. Então você é teimosa, querida. Ninguém vai falar para uma criança que é teimosa se a criança não teima. E a teimosia é obstinação, e a obstinação é idolatria. Você está idolatrando os seus próprios conceitos. Você tem que saber o que Deus quer que você faça, não é o que você quer fazer. Às vezes você quer matar o vizinho, mas você tem que amar o vizinho. Amor. Amor, amor, amor. Hoje foi dito com tanta simplicidade e profundidade a respeito de amor aqui. A querida Gabriela, que ministrou primeiro. Meu Deus, como alguém pode se dizer filho de Deus e não ter esse primeiro gomo dessa manifestação do Espírito Santo? Como você pode dizer que é filho de Deus, semelhante ao Pai, e tem o fruto do Espírito e não ama pessoas? E tem que amar quem, pastor? Tem que amar todo mundo. A gente começa falando até do próximo. Quem não ama o próximo, não cuida do próximo, é pior do que o incrédulo. Sua família, as pessoas que você chama de seu. Tudo que você chama de seu é o seu próximo. Como alguém pode ter o título, só título, de cristão, não o DNA de cristão, e está de mal com a família, está de mal com o irmão? Uma mulher lá no Brasil falou, ora, para eu desligar eu do meu irmão. Como assim? Desligar você do irmão de sangue? Você está querendo isso? Como? Com raiva do irmão, brigando por causa de patrimônio, por causa de herança. Falei, você sabe como é que Deus vê isso? A pior coisa para Deus é contenda entre irmãos. Está escrito na Bíblia. O que Deus mais odeia é contenda entre irmãos. E Satanás trabalha nisso o tempo todo. Agora, você vai comer a isca do diabo? Claro que não. Você vai fazer o que Deus manda fazer. Se você está afirmado na rocha, se a seiva que você quer tirar é da rocha, tem que fazer o que Ele manda.
Não adianta falar que é cristão e não tê-lo como Senhor. Todas as vezes que a Bíblia fala em salvação, transformação, mudança, dá o título de Senhor para Ele. Se você crer com o coração e confessar com os lábios que Ele é o Senhor, aquele que invoca o nome do Senhor, Senhor é quem manda. Ele veio para estabelecer todas as coisas de volta. Por isso que quem está em Cristo está debaixo do senhorio dele. E quem está em Cristo faz o que Ele manda e vive de acordo com a vontade dEle. E aí você vai falar, mas tá bom, eu amo quem está junto de mim, mas e o meu inimigo? Tem que amar o inimigo. E amar não é paixão, sentimento. Amar é uma atitude, é uma decisão. Amar é um verbo. Amar, sentar, comer, falar, bater palma, isso é verbo. É uma decisão de obedecer. Mesma coisa que corre, senta, levanta, deita, amo, porque Deus me mandou amar. Não é sentimento, é decisão, é atitude. Perdoar é atitude, é escolha de obedecer. E quando você entra nesse papel de obediência, você vai se tornar semelhante ao Filho. É a parte da Trindade que Deus quer que você seja semelhante. A parte do Filho é a parte da obediência. Papai, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a tua. Aquilo que o Senhor quer que eu vou fazer. Aí você vai falar para a pessoa que manda mensagem, não quero mais esse marido, já aprontou 2 vezes, pois a Bíblia diz que você tem que perdoar 70 vezes 7, querida, sinto muito. Sinto muito. Eu posso contar sem medo de ficar minha filhinha chateada comigo, porque nós lutamos muito numa situação da vida dela, nessa história do perdão. Pastora Kênia, essa linda que pregou aqui. Pastora Kênia, lutando num casamento difícil, num determinado momento da vida dela, e não quero perdoar. Eu falei, tem que perdoar. A senhora me garante que não vai fazer tudo errado de novo? Garanto não. Não garanto não. E se fizer, perdoa outra vez. Eu falei, mas eu garanto uma coisa. Se realmente ele está transformado, arrependido, como mostra estar, e estava e está. Se realmente ele é outra pessoa hoje, você vai se arrepender muito de jogar ele no braço de outra mulher, porque ele vai casar com outra. Você aguentou ele? Você aguentou ele quando ele era encrenca? Agora que ele mudou, você vai soltar ele? Você vai perder. Aguentou ele no tempo que você estava carregando abóbora no braço? Agora que ele é um rico empresário, um homem de bem, um próspero homem, você vai chutar ele? Você enlouqueceu. E está aí a família linda, unida. Mas chega um momento da sua vida que você tem que tomar a decisão qual é o espírito que você vai manifestar. Qual a leitura que as pessoas à tua volta vão fazer para dizer se você é filho de Deus ou é uma pessoa comum? Qual é o DNA que você tem? Você está manifestando a glória de Deus pela tua vida, pela tua atitude, pelos seus relacionamentos? E outra coisa, eu vou contar algo para você. A maior manifestação nossa da semelhança com Jesus é no secreto. Hoje a pastora Kênia falou do secreto aqui. Você me vê brilhando porque tem um chamado de ensino. Me vê aparecendo porque o dom é de mestre. Mas você não sabe o tamanho da importância desse homem que é aquilo que está em secreto na minha vida, pastor Otto. Você não sabe a grandeza dessa pessoa que não manifesta tantas coisas publicamente, mas no dia a dia, no comportamento, em cada momento da vida dele, ele manifesta a seiva do Espírito Santo de Deus. Você conhece a minha história. Quando o Otto chegou na minha vida, eu estava no fundo do poço, família disfuncional, tudo errado, tudo ruim. O Otto nunca abriu a boca para falar mal do meu pai ou da minha mãe, nunca. O que ele dizia era o que Deus ensinava na palavra: perdoa, Tânia, eles não sabem o que fazem. Eles vivem num cativeiro, eles não conhecem o Deus que você já conhece. Nunca expressou uma palavra que trouxesse qualquer tipo de peso para ele no futuro, porque falou que não devia falar.
sempre tendo um comportamento alinhado com a palavra, manifestando o fruto do Espírito, sempre. Benignidade, bondade, mansidão. E a nossa seiva, queridos, ela não tem só que correr no nosso corpo. Ela tem que brilhar. Temos que ser sal e luz nessa terra. Sal e luz, sal e luz, sal e luz. Tudo que fizermos, tudo, tem que manifestar de que espírito somos. Tudo. Desde a compra numa loja, desde a devolução de uma roupa que nós não vestimos mesmo, estamos devolvendo porque não serviu. Desde uma conversa, que pode parecer não ter importância, mas toda conversa tem importância, porque a Bíblia fala que de toda palavra proferida, nós vamos prestar contas no dia do juízo. Tudo que falarmos, tudo que fizermos, está patente aos olhos de Deus, tudo. E nós temos uma nuvem de testemunhas, espirituais e naturais ao nosso redor, avaliando o nosso passo a passo, o nosso comportamento, para saber de que espírito somos. Se somos um enxerto na videira verdadeira, nós temos que ser semelhante a Ele. Se o que está dentro de nós é a seiva do Espírito Santo, não são os dons do Espírito que vão manifestar quem somos, porque os dons são extraordinariamente sobrenaturais, mas não manifesta caráter. Manifesta carisma, não caráter. O que manifesta caráter é o fruto. Você pode ter o dom de línguas, dom de interpretar línguas. Por exemplo, está escrito em 1 Coríntios 13, eu ministrei uma pessoa há 2 dias atrás. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, não adianta. Pode profetizar, não adianta. Eu tenho o dom da profecia, não tenho o fruto do Espírito, não tenho amor. Não manifesta Deus. Não adianta você ter dons. Ela ensina muito, essa mulher ensina muito. Conhece a Bíblia toda, mas se eu não amar as pessoas, qual é o sentido que tem ensinar a palavra de Deus? Só ensina para levar as pessoas para o caminho de luz, para ver-las escolher aquilo que vai levá-las para a vida eterna, para elas ouvirem um dia: vinde, bendito do meu Pai, para o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Só por isso que tem sentido ensinar a gastar a vida fazendo isso. É por amor, é por amor. Quando foi manifesto aqui na abertura do evento, aquela palavra de amor, eu falei: Deus, o Senhor é tremendo. O Senhor está abrindo os céus, mostrando, papai, o que realmente o Senhor quer que a tua igreja manifeste. Porque o Senhor diz pela boca do teu filho: se nós não manifestarmos o amor, não conhecerão que somos discípulos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E nisso conhecerão todos que são meus discípulos. Você é discípulo do Senhor porque você está na Nike? Ou porque você está na Arca Church? Ou porque você está lá na sala Nossa Terra? Não! Porque você manifesta o amor pelas vidas. É aí que você pode dizer: sou discípulo, sou discípulo. Sou discípulo. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é agricultor. Todo ramo que está em mim, em mim, em mim, em mim. Meu Pai limpa. Precisamos ser limpos, queridos, limpos. Nunca manifestaremos a grandeza do nosso Deus se limpos não formos, nunca. Sede santo, como eu sou santo, sem santidade ninguém verá Deus. De glória em glória, vamos chegar à estatura de varão perfeito, limpos, limpos, limpos. Tudo aquilo que é pedra de tropeço tem que ser cortado. Tudo aquilo que é obstáculo, todo vício, toda mentira, toda promiscuidade, toda prostituição, toda contenda, tem que cair fora. Se tem alguém na sua vida que você não fala, está bravo, está de mal, telefona hoje, fica de bem. Reconcilia. Quando Jesus fala de fé, a videira não, a figueira não produzia fruto, amaldiçoou, secou. No dia seguinte, Pedro fala: a figueira que o senhor amaldiçoou, secou. Ele falou: pois é, se você tiver fé, falar, vai acontecer. Depois que ele fala da eficácia da fé, ele fala: você tem alguma coisa, quando o seu irmão vai lá e reconcilia com ele. Senão a sua fé não adianta nada. Não adianta nada. Fé com contenda, com briga, com separação, é nada.
Quando o Senhor nos ensina a harmonia da vida como um corpo, Ele é o cabeça, somos um corpo, Ele é o cabeça, somos um corpo. Ele é o cabeça, somos um corpo. Um dedo doente afeta todo o corpo. Uma unha encravada afeta todo o corpo. Todo o corpo é importante para todo o corpo. Todo o corpo. Nós não podemos viver independentemente. Como igreja, somos corpo, 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 corpo. A tua vida tem que me importar e a minha vida tem que te importar. Nós somos membros uns dos outros, está escrito. É como um edifício, pedras bem ajustadas. E o cabeça mandando de lá tudo que a gente precisa fazer. Nossa vida tem que ser desse jeito, como igreja, como corpo, tudo é importante, um e outro, e outro, e outro, e outro. A dor do irmão, nós temos que suportar as cargas uns dos outros, a Bíblia diz. Todos são importantes para todos. Eu costumo dizer que tudo que você chama de seu é seu. A minha faxineira é minha, é uma pessoa importante para mim. A vida dela tem que ser importante para mim. Ela não consegue chegar na casa para fazer a limpeza e deixar por lá de fora a dor, o sofrimento, o problema, e botar só os 2 braços e as 2 pernas para trabalhar para mim. Ela é uma pessoa. Ela entra com tudo que ela tem dentro da minha casa. O olhar dela é importante, a dor dela é importante, a tristeza dela, a alegria dela é importante. Nós temos que amar dessa forma. E suportar. Está dizendo que tem que suportar uns aos outros em amor. Você tem que suportar porque vai ter umas encrencas pela vida. Vai ter umas lixas. Deus manda umas lixas para a gente. Até para testar a nossa capacidade de amar. Porque é muito fácil amar quem faz tudo de bom para você. Mas quem está te lixando, o negócio é complicado. Mas sabe o que eu digo? Quanto maior for a dificuldade para você suportar em amor, maior o benefício. É fácil, por exemplo, honra teu pai e tua mãe, se eles forem bonzinhos, te der tudo que você precisa, amar você, fazer tudo que... Agora, se for alguém que te maltrata, tem que honrar? Tem, com sacrifício. Mas maior será o benefício do cumprimento da vontade de Deus. Porque fazer o que é fácil, é fácil. Deus quer que nós sejamos semelhantes ao Filho. Foi fácil ele ir para a cruz? Não. Foi fácil ele vir em carne, submeter-se a homens maus, religiosos, fanáticos? Não. Foi fácil ele deixar sua glória, seu poder, sua majestade, tornar-se figura humana, entrar na barriga de uma mulher, nascer 9 meses depois? Não. Mas ele veio por quê? Porque era a vontade do Pai. Quando nós conseguimos viver esse tipo de vida, aí sim, conhecerão todos que somos semelhantes a Ele. Somos discípulos dEle. O que sustenta aquele prédio de 163 andares são 192 estacas. São estruturas fortes, certamente de titânio que deve ter lá. As estruturas que vão nos sustentar, mostrando quem somos, é a palavra de Deus. São os ensinos que Deus nos dá. Todas as vezes que tivermos que tomar uma decisão, nós vamos encontrar 2 opções, ou a nossa vontade ou a vontade de Deus. E se nós conseguirmos dizer, Senhor, ainda que não seja feita a minha, mas a tua vontade, você vai ver o fortalecimento que você vai ter. E de glória em glória você vai entender o que é chegar à estatura de varão perfeito. Quando você recebe o benefício da justificação na cruz, a tua salvação, você entra por um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Entrou por um novo e vivo caminho, quando encontrou-se com o Senhor, foi justificado pelo teu pecado e arrependido, que chegou, confessou. Aí você entra nesse novo e vivo caminho, nesse novo e vivo caminho você vai conhecer a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Só tem uma verdade. Só. E quando você aplica essa verdade, não é apenas ouvinte dessa verdade, mas vive essa verdade, você vai ter a vida abundante, mas também a vida eterna. A vida abundante já vai ser aquilo que o mundo vai reconhecer em você. O que furtava não furta mais, o que mentia não mente mais, o que adulterava não adultera mais.
começa a produzir frutos dignos de arrependimento. Você frutifica. Os frutos que você produzia não valem mais. São novos frutos agora que fazem o bem à tua volta. Abençoa vidas, cuida de pessoas, reconcilia. Mas o melhor de tudo, sabe o que é? É que a vida eterna é o que vem o segundo passo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida abundante, sou a vida eterna. Porque é o mesmo Espírito que produz o fruto em você é que vai ressuscitar você dentre os mortos. Se Ele produz frutos bons, você vai ser ressuscitado sim. E vai poder viver eternamente cumprindo o papel para o qual você foi criado. Qual é? Rei e sacerdote. Digno és de abrir o livro e tirar o selo, porque foste morto e com o teu sangue compraste povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Reinarão sobre a terra. Pedro fala, vós sois, não é vós sereis, sois. Raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Proclamar, declarar. Porque vocês agora são semelhantes a Ele. Ele foi para o céu, assentou-se à destra de Deus e delegou para mim e para vocês esse papel. Mas se eu não conseguir manifestar o mundo que Ele manifestou, eu não estou cumprindo o meu papel. Se eu não for um pequeno Cristo, se não vir em mim o que Ele estaria fazendo se Ele estivesse aqui. Por isso Ele não só diz que Ele é a luz do mundo, Ele diz que nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E é isso que vai fazer com que o mundo creia. O mundo não está acostumado a receber palavra de perdão, mas de vingança. O mundo não está acostumado a palavra de reconciliação, mas de divisão, de separação, guerras. Quando vê alguém que estende a mão, que olha com amor, que abre o coração, acha que é estranho no mundo, e é mesmo. Não sois desse mundo. Sois lá do alto. Mas é isso que vai manifestar de que espírito somos. A vontade é mandar fogo em Samaria. Mas a manifestação do caráter de Cristo é perdoar Samaria. É salvar Samaria. É salvar o perdido. É levantar o caído. É curar o enfermo. É libertar o cativo. E juntos caminharmos para a eternidade. E é tão simples para mim entender isso. Eu falo, meu Deus, eu não sei se eu não tenho capacidade de ensinar, porque eu acho tão simples isso. É um modelo. É um modelo a seguir. É um passo a passo a seguir. O que ele faria se ele estivesse aqui? É isso que eu vou fazer. Como ele responderia para essa ofensa se ele estivesse aqui? O que é que ele faria em reação a essa atitude dessa pessoa? É o que eu quero fazer, é só isso. É semelhante a ele. É ser semelhante. O que é ser semelhante? É parecido. É igual. E aí, queridas, se temos raízes em Cristo Jesus, nós temos que ter frutos iguais ao de Cristo Jesus. Se a nossa raiz está buscando lá de baixo essa seiva, é esse fruto que temos que manifestar. É esse fruto. E eu não vou prolongar mais, vocês já receberam tanto hoje. Eu quero orar, eu quero o louvor no altar, eu quero a turma da adoração no altar. Os nossos levitas. Eu sei que é muito chato pedir adoração, porque às vezes não ensaiou, não preparou. Mas aquele louvor que fala, eu te amo, Deus, eu te amo, Deus. Eu te amo. Porque a minha salvação foi fruto do amor dele por mim. Ele me amou de tal maneira que deu o Filho para me salvar. A minha redenção, a minha remissão, a minha libertação é fruto do amor dele por mim. Porque ele me amou de tal maneira que entregou o próprio Filho dele para morrer no meu lugar, para que eu não ficasse separada dele. Para que toda a encrenca que a minha vida tinha fosse remida, limpa.
transformada a minha história. Me tira do lugar da lama, me bota no lugar da dignidade. Me tira no lugar do abandono, da rejeição. Hoje eu estava pensando de manhã, quantas coisas Deus fez na minha vida, meu Deus, e está fazendo ainda. Tem uma história que eu contei, eu não sei se eu cheguei a contar aqui, que há uns 3 anos atrás, quando ainda haviam nações exigindo teste PCR para Covid, para poder entrar nas nações para pregar, eu tive que fazer um teste PCR para Covid em São Paulo. E aí eu fui para uma farmácia em São Paulo para tirar a secreção do nariz, botar naquele aparelho para fazer a medição, e fiquei sentada lá dentro daquela salinha da farmácia uma meia hora, que nunca mais a gente entrou em salinha de farmácia. Antigamente entrava para tirar pressão, tomar injeção. Aí isso mudou pelas regras da saúde, mas eu tive que entrar lá para fazer o teste PCR. E sentadinha lá esperando, veio a minha memória, momentos muito ruins na minha vida, porque o abuso sexual que eu sofri foi dentro de uma farmácia. Mas o que aconteceu ali naquele dia nunca tinha acontecido. Eu tinha na memória o abuso, eu já tinha contado várias vezes. Mas eu senti o cheiro do esperma do abusador. Deus me trouxe à memória o cheiro. Minha memória emocional é muito ligada ao olfato, ao cheiro. Eu sinto cheiro de lixo. E eu falo que Deus permite para que eu não me esqueça de onde Ele me tirou. E aí, naquele dia, sentindo aquele cheiro, eu falei, meu Deus, minha mãe chegou tão perto de mim, porque eu cheguei e contei do abuso. Ela sentiu o cheiro, com certeza, ela era uma mulher. Eu é que não sabia que cheiro era aquele, mas ela sabia. E ela não acreditou, ela preferiu não acreditar. Porque ela dependia daquele homem que vendia drogas para ela, sem receita médica. Ela não examinou meu corpo. Como ela não fez isso? E eu descobri que naquele dia eu ainda tinha que perdoar. Eu ainda tinha que zerar alguma coisa no mundo espiritual. Eu ainda precisava tirar do meu coração alguma coisa que eu não sabia que estava guardada, escondida. O mistério da memória. E sabe o que vai acontecer comigo, com você? Até o dia do arrebatamento, a gente vai ter que ter transformação. Até o último dia. As ofensas não vão acabar, as memórias doídas não vão acabar. Mas você tem em Cristo Jesus aquilo que veio da cruz: salvação, cura, libertação, restauração. E mudar óleo de alegria em vez de espírito angustiado. Vestes de louvor. E manifestar na terra o caráter de Cristo. Com certeza, Jesus tinha muita coisa para sentir dor daquela cruz. Mas Ele escolheu perdoar. Ele escolheu salvar o que matou Ele. E se nós queremos, queridos, verdadeiramente manifestar o caráter de Cristo na terra, é o mesmo Espírito que tem que estar em nós. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher, ele vai semear. Ele vai colher. E a nossa vida, queridos, como igreja, meu Deus, tem que ser um grito de amor pela humanidade. Tem que ser um grito de amor pelo perdido, pela prostituta, pelo drogado, pelo abusador, pelo pedófilo. Tem que ser um grito de amor por todas essas pessoas, porque a Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele quer salvar o mundo inteiro. E Ele delegou para nós essa grande responsabilidade de levar essa informação para o perdido que tem salvação para ele. Qual é o espírito que nós temos hoje? O mundo jaz do maligno, a palavra diz isso, e eu creio. Milhares e milhares de pessoas estão caminhando para a morte. Elas estão ao nosso redor. Talvez você tenha entrado num elevador hoje com uma pessoa que já está caminhando para a morte. Talvez no restaurante, lá no shopping onde você foi almoçar. Você viu uma pessoa do seu lado que está indo para a morte. Não é possível que nosso coração não arda por essas vidas. Não é possível que, como os primeiros cristãos, não tenhamos paixão pelas almas, queridos. A maior manifestação da seiva é o amor pelo perdido.
É o primeiro gomo do fruto. Chama amor, 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 amor. E eu quero desafiar você a pedir um batismo de amor para Deus nessa tarde. A pedir o batismo de amor. A Bíblia fala que se você pedir, Ele dá. Você pediu um batismo de amor pelas almas. Por todos que te cercam. Pelos que têm o teu sangue, pelos que não têm o teu sangue. Por aqueles que Deus colocar na tua frente. Um batismo de amor. Fique em pé, peça isso. Peça isso. Se quiser vir aqui à frente, venha. Pai, como podemos dizer que temos o Teu Espírito Santo, se não houver em nós a manifestação desse fruto? A seiva está aí, e é o Espírito que é a seiva, e a rocha que traz para nós essa seiva, e é de lá que vem aquilo que podemos produzir, o fruto que podemos ter, papai. Não nos deixe, papai. Não nos deixe ficar acostumados, papai, com aquilo que é habitual, comum, natural. Mas nos dê, Senhor, olhos para ver o que o Senhor vê. Me dá um coração como o Teu coração, Pai. Um coração como o Teu, Pai. Me ajuda, Senhor, a ser assim. Me ajuda, Senhor, a manifestar nesse mundo aquilo que o Teu Filho manifestou. Ajuda-me a ter essa semelhança, Pai. Eu permito que o Senhor faça o que o Senhor quiser, Pai. Permito que o Senhor molde o meu caráter, a minha fala, o meu agir. Porque eu quero, Pai, ainda nos anos que me restam, eu quero ser uma expressão viva do Teu amor na terra, Pai. Eu quero, Pai, batiza-me com o batismo de amor. Enche-me, Senhor, enche-me do Teu amor e deixa-me transbordar, Senhor, para que eu possa expressar onde eu estou o caráter de Cristo, Pai. Aquele amor incondicional, um amor que não está preocupado com troca. Não importa o que vão me entregar, o que eu vou receber, mas amar porque o Senhor ama. E que o Senhor determinou isso. Enche-me, Pai. Enche-me, Senhor. Enche-me, eu quero transbordar, Pai. Eu não quero para falar a língua dos homens, língua dos anjos, para profetizar, eu quero para amar. É isso que eu quero, Pai, do Teu Espírito Santo. Uma dose de amor extraordinária para expressar, Senhor, nessa terra aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Pai, o mundo caminha para uma perdição. Nós estamos vendo isso acontecer. Ajuda-nos a manifestar Tua presença através de atos de amor, Senhor. Queremos isso, Pai. Queremos uma igreja que faça um impacto na terra, que se movimente em amor por todos os lugares, papai. E assim, Senhor, eles vão poder ver que somos Teus filhos, somos Teus discípulos, Pai. Em nome de Jesus.